Mas vamos lá. O que eu quero agora é que a gente entre na religião. A gente quer conhecer quem é Carlos Galp, como é que ele foi criado, como é que, qual a sua família, se houve alguma doutrinação, a sua ida para as igrejas, como é que aconteceu tudo isso. Isso aqui que o público aqui está esperando que o Carlos responda para nós, tá? A vida religiosa da infância dele, da adolescência, da parte adulta, as suas dúvidas, seus estudos, seus questionamentos. É isso que eu quero agora, na primeira rodada, que a gente faça essas perguntas. Meu amigo Levi, com você. Estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Beleza. Amigo Carlos, eu sei que o Mago orientou a fazer perguntas aí sobre a sua vida religiosa. Vamos começar por esse ponto aí. Eu andei maquinando aqui um monte de coisa aqui para perguntar para o amigo, mas vamos seguir por essa linha aí primeiramente, né? Então vamos lá. Quais foram as, as, as doutrinas religiosas que o amigo passou no decorrer de sua vida? Em qual delas você foi embessado, digamos assim, no catolicismo, protestantismo, alguma coisa dessa natureza? Você passou pelo espiritismo, alguma coisa assim? Vamos lá. Muito bem. Eu nasci... Meus pais, na verdade, eram uma mistura de católico com bandistas, né? Meu pai sempre foi um homem muito centrado. Minha mãe já era mais difícil nessa questão, era muito sanguínea. Estou usando esse termo, não se usa mais, né? Muito sanguínea. Por ser um termo mais simples, fica mais fácil para que eu faça uma alocução sobre isso. E depois, com 7 anos de idade, eu conheci o Evangelho. Desde 7 anos de idade, estou com 60, hein? Olha, vai vendo. Eu conheci o Evangelho. E esse Evangelho que nós conhecemos na ocasião, não é o Evangelho hoje, como eu vejo muitos aí falar sobre milagres, curas. Eu venho de uma igreja reformada, de uma igreja calvinista, hipercalvinista. Então, quem já foi numa igreja presbiteriana do Brasil, que já foi em igrejas metodistas, já foi em igrejas batistas, sabe que até pelo menos algumas décadas atrás, essa questão do pentecostalismo era proibida lá dentro. Tá? Era uma coisa assim temerária. Se combatia, não sei como é que está hoje, faz muitos anos que eu não vou, né? Se combatia muito isso. Tanto a nível de exegese, quanto a nível de manter a distância mesmo. Né? Então, eu conheci o Evangelho muito cedo, muito criança, 7 anos de idade. Mas eu odiava aquilo. Eu odiava aquilo porque a minha mãe me obrigava à igreja e eu não ia. O negócio meu era fim de semana tocar, bater uma bola no gramado lá e chegar no fim da bola, né, ficar com os colegas lá e nada de igreja. Que igreja, caramba, sai fora. Né? E com o tempo eu fui amadurecendo. Os americanos são muito bons nisso, eles são muito pragmáticos nisso, sabe, Levi? Eles vão chegando muito, muito amáveis, muito carinhosos, muito solícitos, né? E eles vão ganhando a sua consciência, vão ganhando a sua confiança. E eu acabei comprando essa ideia, né? De ir para a igreja, começar a ir para a igreja, levar as coisas a sério e tal. E teve uma hora que eu abracei a coisa mesmo, de tal forma que eu achava que aquilo para mim era inamovível, né? Era inamovível. Só que eu sempre fui um cara muito rebelde. Eu nunca me sujeitei a... Entendo o que eu vou falar. Eu nunca me sujeitei a cartilha, ler pela cartilha deles, né?
Se todo mundo aprendeu pelo caminho suave, eu não vou aprender pelo caminho suave, eu vou aprender pelo caminho mais duro, caminho mais petrificado. E eu, na época, com 18 anos já, caiu na minha mão as obras de teosofia. Você imagina um cara no seminário, que nem eu, lendo aquelas porcaria daqueles textos do seminário, teologia sistemática, dogmática, gramática grega, conjugação de verbo, aquelas tranqueira toda lá, que você acaba nem usando mais, né? Me cai na mão os volumes do espiritismo, do kardecismo, da teosofia, da eubiose, da toda aquela porcaria que a gente sabe que está por aí. Eu comecei a ler tudo isso. Rapaz, eu ia para a aula no seminário, o professor só queria faltava dar porrada na minha cara. Porque eu fazia pergunta que está fora do script, pô. Né? Como é que você pergunta para o cara sobre cadeia septenária? Que esse cara é louco? O que você está lendo, cara? O que você está lendo, seu cabra? Né? Não, sabe, isso não sai do nada. O professor fazia pergunta, por que você está lendo isso? Isso não pode ler, porque não pode fazer isso, não pode ler aquilo. Aí depois vieram para mim as teologias dos modernistas, do Bultmann, do Tillich, do Gogarten, do Pannenberg, e só teólogo alemão, porque eu não gosto de outros. Né? Aí eu comecei a ler aquilo, eu falei, cara, não é possível. E aquilo começou a massificar na minha cabeça, cara. Eu começava a fazer pergunta para o texto e não tinha respostas que me convencessem. Né? E eu já entrei numa dúvida. Eu fiquei muitos anos dentro da igreja. Né? E, caramba, como é que eu posso lidar com isso? Um dia, para a propositura não ficar muito extensa, eu li esse texto em Colossenses, capítulo 2. Aliás, o Geis bateu nessa tecla essa semana que passou, se eu não me engano. Diz assim, capítulo 2 de Colossenses, verso 9, diz assim, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acabou para mim. Explica, cheio de professores, engenheiros, pastores. Eu fiz uma pergunta ontológica para o pregador. O pregador se faltou dar porrada em mim. Eu perguntei para ele como é que o maior podia caber no menor. Eu pedi para ele uma resposta ontológica. Não quero uma resposta epistemológica. Ela nem epistemológica ele pode dar. Né? Uma resposta ontológica, eu gostaria de saber. Não, mas aqui fala da plenitude do Cristo ressurreto. Eu falei, então me explica isso, prova isso para mim. Acabou a conversa. Acabou. A sala se tornou um ambiente ruim, péssimo, porque outras pessoas que talvez não tivessem a pergunta, ou acenderam-se a questionar, mas por que a pergunta dele? Essa é a pergunta de Parmênides, essa é a pergunta de Pitágoras, é a pergunta de grandes filósofos do pré-socratismo, né? E não só deles, de outros também. Eu comecei a questionar isso, e eu vi que eu tinha que parar com isso, cara. Eu tinha que meter um pé no freio nesse negócio, senão a carga ia junto com o caminhão, com o cavalo, tudo para o abismo. Eu falei, vamos parar com esse negócio. Eu comecei a estudar em casa, comecei a estudar sozinho, comecei a comprar livros caros. Eu não leio inglês, porque eu sou preguiçoso, porque os missionários eram americanos, eles ensinavam inglês. Eu aprendi italiano, aprendi um pouco do francês, tá? Isso por uma culpa, por uma herança ruim que eu tive, familiar que eu estou falando agora. Familiar. Meu avô é alemão e é filho do nacionalsocialismo. Então, tudo que era em inglês era como que proibitivo. Olha só a ignorância. Era como que proibitivo. Não, por que você não vai aprender o alemão ao invés do inglês? Porque você está traindo a família, que não sei o quê, porque isso não é certo, porque não sei o quê. Coisa de retardado, coisa de gente demente, né? E eu fui aprender o italiano e fui aprender um pouco do francês para mim poder ler alguns livros, porque eu via que os livros em português não me davam subsídio. E o que é pior, os livros em italiano e em francês aumentaram mais o abismo entre eu e Deus ainda. Esse é o problema. Porque as propostas dos livros, os períodos sentenciais dos livros nas línguas modernas, eles são bem diferentes daqueles que nós lemos em nossa língua portuguesa. Se você tem um período em uma ou duas linhas para explicar alguma coisa, você pega um texto italiano bem escrito, o cara leva 10 períodos, 10 linhas, né,
para poder falar sobre um assunto. E você fala, pô, você parece que está lendo um negócio e não termina, cara. Parece Romanos capítulo 9, verso de 1 a 5. Não tem, aliás, Efésios, né? Capítulo 1, se eu não me engano, vai de 1 a 9, sem vírgula, se eu não me engano. Parece um negócio assim. E eu comecei a fazer pergunta, cara. Eu comecei a fazer pergunta para o livro, pergunta para pessoas que tinham uma formação na área exata, na área de filosofia, mesmo na área de teologia, né? A área de teologia, às vezes eu tinha uma resposta boa, que dava para aproveitar. Mas, via de regra, era aquele mesmo enlatado. Você entendeu, Levi? Era aquela mesma coisa. Não saía do script, tá? Aí eu comecei a repensar a minha vida. E a coisa deu um nó mais górdio ainda, um nó mais cego ainda, quando eu entrei de cabeça nessa porcaria da teosofia. Cara, eu fiquei em parafuso, cara. Você imagina? Você sabe o que é em parafuso? Todas as suas crenças, Levi, quando elas são levadas ao questionamento, você começa, parece que perdeu o chão, meu amigo. Quem já nadou em água bem profunda sabe o que é isso. Tá? Você está andando, daqui a pouquinho você não acha mais o chão. Eu comecei a repensar muita coisa ali, porque eu precisei repensar pela minha própria sanidade mental, porque eu estava muito envolvido com estas coisas. E isso não é bom. Não é bom se envolver demais com religião. Aliás, o certo seria não se envolver. Tá? Mas quem se envolve com isso, é melhor botar o pé no freio. Porque você vai chegar no fim da sua jornada, você vai se machucar. Você vai se machucar. Então eu comecei a ver. E de lambujo, quando eu percebi que essa nova modernidade aí, em 90 e alguma coisa, meu filho começou a querer, chegou para mim e falou, pai, eu quero ir com você para a igreja, eu quero seguir, ler o que você lê. Eu falei, não, ler o que eu leio, não. Você vai procurar o que você quer ler, o que você quer aprender. Aí eu comecei a ver, a primeira providência que eu fiz foi tirá-lo da igreja. Por quê? Porque eu vi que... Entendeu, Levi?